Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Só de boa? Seguinte, vamos de análise do Palmeiras. O Palmeiras classificou, mas deu uma sofrida contra o Inter Miami, hein? Ninguém esperava, mas a gente vai falar um pouco desse jogo. Vamos falar da campanha do Palmeiras até aqui, que agora pega o Botafogo de novo, os dois se encontrando. Primeiro, ó, chega aqui, dá aquele likezinho pra nós, dá aquela compartilhada, se inscreve no canal, comenta aí pra gente debater sobre futebol. Enfim, é muito importante a participação de vocês. Lembrando que o canal tá começando, então a gente precisa muito dessa força, certo? Vamos lá, vamos falar do Palmeiras. Eu acho que o sentimento de decepção, ele cabe sim. Principalmente por conta de desempenho, né? Eu achei um Palmeiras, assim, de uma maneira geral, muito longe do que a gente está acostumado a ver. E o Palmeiras, a maneira que o Palmeiras joga e pensa o seu jogo, ela divide muitas opiniões, inclusive dentro da própria torcida do Palmeiras. Tem gente que acha que o Palmeiras poderia jogar mais, tem gente que acha que o Palmeiras tem que ser resultadista mesmo, tem gente que não acha nenhuma das duas coisas, que é o meu caso. Eu acho que a reflexão sobre o Palmeiras, até pra gente iniciar o vídeo, tá, mas esse futebol que às vezes as pessoas esperam do Palmeiras, o Palmeiras quer esse futebol ou não? O Abel trabalha para esse futebol de posse, de pá. Eu não sei, eu tenho minhas sérias dúvidas e não vejo problema nisso, de verdade. Eu acho que dá para se ganhar jogos e campeonatos, enfim, de várias maneiras, desde que você esteja dentro da regra do futebol. Mas, diante de tudo com o que o Abel prega e quer para esse time, eu não vi a coletiva dele ainda. Eu acho que ele tá bem puto, de verdade, porque foi reconhecível o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, assim, e eu vou explicar por quê. Primeiro que o Palmeiras, ele é um time, quando ele ataca, ele é um time de volume, de não ficar com muito toque lateral, de ser muito agudo, mas o que? Bater, o adversário defendeu, ele vai e bate de novo. É um time, é como se fosse um lutador que talvez ele não tenha uma mão tão pesada para dar um golpe e derrubar, mas ele é um lutador que vai batendo, e vai minando o adversário com muito volume ofensivo. O Palmeiras é um time com uma capacidade física muito grande de colocar intensidade e tentar finalizar, não deu, voltou, já recupera de novo e finaliza de novo. Então o Palmeiras é esse lutador que vai minando, vai, sabe, jogando o adversário para trás, muito mais no volume, no ímpeto, na imposição física. E assim, gente, longe disso que a gente viu ontem. Depois desse vídeo eu vou ver a coletiva do Abel para ver o que ele colocou como motivos. Se vocês quiserem, até coloca aqui embaixo para a gente discutir mais. Mas assim, não sei se é calor, não sei se foram as escolhas. Eu vi muita gente questionando. Faltou um volante ali de mais pegada, o time estava meio exposto. Acho que sim, tem algum sentido nisso. Mas eu achei o time muito espaçado, com um time muito ruim para pressionar a bola. O Palmeiras, quando ele ia pressionar a bola, já saía. E assim, o Inter Miami, diante disso, eu acho que também fez um baita de um jogo, talvez o melhor jogo do Inter na competição, conseguindo sair, bola da pressão, conseguindo rodar, colocar a bola no chão, jogar. Então, assim, nesse sentido, foi um Palmeiras que não teve controle do jogo. O Palmeiras é um time que busca controlar o seu adversário a todo momento. Todo time quer controlar o adversário. Num esporte onde não se tem controle 100%. Futebol você não controla 100%. Mas para mim, quanto mais você controla, mais perto do resultado você tá. E o Palmeiras viu um jogo aberto. Um jogo em vários momentos de trocação. O Palmeiras ia, o gol mesmo do Inter Miami, o primeiro, é um gol assim que é difícil você ver o Palmeiras tão exposto do adversário pegar a bola e correr do meio de campo até a área para finalizar. Teve ali o lance da lesão também do Murilo, inclusive deve ser algo um pouco mais complicado. Mas assim, o que me pegou muito foi essa questão do não controle, do jogo de muita trocação, jogo muito aberto. Esse não é o Palmeiras, de verdade. E tô curioso para ver o que o Abel vai falar nesse sentido, porque não condiz com o que ele trabalha, com o que ele prega. Além disso, acho que tecnicamente o time muito mal no terço final, né? Muitos erros, tanto é que o Abel pro segundo tempo promove trocas, ele começa a mexer na estrutura do time. E eu acho que o segundo tempo da equipe é até melhor. Acho que o Palmeiras consegue, no momento que o Palmeiras toma o 2-1, o Palmeiras estava
Aqui toma um 2-0, quer dizer, o Palmeiras estava num ímpeto muito grande, conseguindo pressionar, ainda desorganizado, mas conseguindo aí sim colocar um pouco mais de volume. Nesse sentido, o Palmeiras conseguiu no segundo tempo, e principalmente no momento do empate ali. O time termina o jogo muito bem na questão do volume, do ímpeto. Estruturalmente ainda desorganizado. Foi um jogo desorganizado do Palmeiras, que é coisa que você pode falar, o Palmeiras não criou, o Palmeiras... Agora, o Palmeiras desorganizado assim eu vi poucas vezes. E aí eu não sei se é ansiedade, enfim, eu não consigo diagnosticar uma coisa só. Mas o time melhora, o time melhorou, principalmente com o Paulinho. O Paulinho entrou muito bem no jogo, muito bem mesmo, chamando o jogo, conseguindo, sabe, envolver o adversário. O Palmeiras colocando muita gente dentro da área, acho que isso chamou muito a atenção. E aí no segundo tempo, sim, com mais volume. Eu senti que o Inter também fisicamente, ali do meio do segundo tempo pra frente, pregou. O Mascherano, inclusive, até falou um pouco disso depois do jogo, que eu vi na Cazé TV, que ele deu entrevista exclusiva ali, mas o time deu uma pregada, então acho que isso também acabou ajudando o Palmeiras, que estava ali numa situação de ser segundo do grupo, e com o Porto, que aliás a campanha do Porto, meu Deus do céu, que lástima. A participação do Porto foi uma das mais bizarras nesse Mundial de Clubes, assim, caiu num grupo acessível e conseguiu deixar a classificação pro Inter Miami, gente. Sim, com todo respeito ao Inter Miami, mas não dá. Uma potência europeia como o Porto é. Tudo bem, não é a primeira prateleira hoje, concordo. Portugal não é a liga mais forte, inclusive para mim tá abaixo da nossa. Mas é o Porto, mano. É o Porto com um time que tem qualidade, enfim. Mas o Palmeiras se viu numa situação que, se o Porto ganha do Al Ahly, o Palmeiras em algum momento ele poderia estar fora do Mundial de Clubes, que seria assim um bizarro. Até porque o Palmeiras, pra mim, no primeiro jogo contra o Porto, ele faz um bom jogo, apesar de não ter ganho, sabe? Faz um bom jogo. Contra o Al Ahly, faz um jogo um pouco mais pragmático, mais controlado. E contra o Inter Miami, o jogo que descaracteriza totalmente o Palmeiras. Que mais? Eu falei do Paulinho, que entrou muito bem individualmente. Quem mais a gente pode falar do Palmeiras para destacar? Acho que é difícil, né? O Maurício também vive esse negócio que quando ele começa ele não vai tão bem, quando ele entra ele vai bem, enfim. Mas acho que individualmente a única coisa para destacar acho que é o Paulinho mesmo, que é um cara que ainda está retomando. Do lado do Inter Miami, o Suárez bizarro, o que ele ainda consegue jogar e desenvolver, não só pelo gol. O gol é um golaço, mas assim, o quanto essas bolas de costa, ele gera jogo, ele tira a bola da pressão, ele sustenta, ele briga com o zagueiro ainda, mesmo velhinho, o homem é embaçado. Há poucos anos ele estava aqui no Brasil e assim, fez o Grêmio ser vice-campeão com peso assim, na participação da campanha, assim, gigante, mesmo não jogando todos os jogos, enfim, o Suárez é sacanagem. O Messi, assim, ainda continua fazendo a diferença, você vê como é diferente quando a bola passa, as bolas passam muito por ele. Mas enfim, eu achei, até me surpreendeu um pouco o Inter Miami. Acho que defensivamente é um time com muitos problemas, apesar que o tal do Falcon fez um bom jogo, esse cara. Esse cara foi um bom jogo, muito atento nas coberturas, muito bem nos duelos. Mas enfim, é um Palmeiras que agora zera tudo também, né? É um jogo contra o Botafogo, pra mim é pau a pau, não consigo realmente dizer pra vocês pra mim não tem favoritismo, de verdade, isso não existe nesse momento. E vão para mais um jogo entre os dois aí que estão toda hora agora medindo forças, toda hora batendo de frente. Até porque são clubes, no caso do Palmeiras, muito organizado, com uma gestão, tipo assim, para mim é a melhor que tem no país já há muito tempo. Um Botafogo que, depois da SAF também, uma gestão boa, com muito investimento. Então, assim, o Palmeiras me surpreendeu negativamente. Eu achei que essa classificação viria de uma maneira um pouco mais tranquila. Já o Botafogo, do outro lado, me surpreendeu totalmente, assim. Tem vídeos do Botafogo, inclusive, aí na timeline do canal. Certo? Agradeço a todos vocês que estão acompanhando. Peço de novo o like, peço de novo que se inscreva, que comente, que mande pros amigos, enfim, fortalece nós aí, fechou? Humildemente, rapaziada. Até mais, até o próximo vídeo. Valeu!